Bom dia, irmãos. Tentando de novo começar o nosso ao vivo, alguns problemas técnicos aqui. O pastor não é muito experiente em tecnologia, então está de novo fazendo o trabalho. Vamos começar com uma oração, tá? Pai eterno, mais uma vez nós buscamos tua presença em oração, como parte da tua igreja, nós, membros, amigos e frequentantes em Igreja Batista Missão Vida, nesse período de quarentena do coronavírus, estamos cultuando e nos reunindo como adoradores remotos, como irmãos remotos. Sentimos falta, gostaríamos de estar presentes, gostaríamos de estar dando as mãos, abraçando, vendo um ao outro, mas nesse momento a sabedoria requer que sejamos em nossas casas. Te peço, Senhor, por cada família da nossa igreja, em especial, para que nesses momentos que estão em casa, todo o estresse possa ser reduzido pela tua presença na vida deles, Senhor, que haja amor entre cada um deles. Se há preocupações pertinentes a parentes, Senhor, consola cada coração, eu quero te pedir, Senhor. Guia-nos também nesses estudos que vamos fazer e que isso seja edificante e seja produtivo para a vida de cada um. Em nome de Cristo oramos. Amém. Bom, irmãos, como vocês sabem, a gente está com a questão do coronavírus aqui também no Brasil, em São Paulo, Taboão da Serra, e estamos fazendo o quê? Estamos tomando cuidados, cada um está na sua casa, suas famílias estão fechadas, né? Eu estou aqui com o óculos refletindo um pouco aqui, vou tentar tirar o óculos, mas eu não vejo quase nada sem óculos, mas tudo bem. E nós estamos usando a tecnologia de trabalhar com cultos ao vivo, que depois serão colocados no canal YouTube da igreja e também serão disponibilizados para envio via WhatsApp para que você possa assistir depois, passar para amigos e conhecidos. Eu sei que normalmente nas manhãs de domingo nós estamos fazendo a nossa escola bíblica dominical, onde nós estamos trabalhando. Vou ter que colocar óculos de novo porque eu não vejo nada. Vamos ter que colocar de novo. Esses óculos senão eu não consigo ver. Agora sim estou vendo vocês. Entre aspas. Nós precisamos estar. Estamos estudando o livro de. O ensino dos adventistas, como discipular, como evangelizá-los. Mas eu decidi suspender por um tempo este ensino para trabalhar com uma outra temática e eu quero trabalhar com vocês com a temática do livro de Daniel, no capítulo 9. Eu vou trabalhar de manhã e de noite até a gente acabar de estudar esse trecho da palavra do Senhor. Ah, pastor, o senhor vai tratar de escatologia? Não, eu não vou tratar de escatologia. Eu vou tratar sobre consciência de pecado, responsabilidade sobre o pecado e oração referente ao pecado nosso e daqueles que nos rodeiam como família e como nação. Então, eu quero que você preste muita atenção, porque eu sei que nos dias de hoje estamos vendo muita informação sobre fim do mundo, tá acabando, sei que é a tribulação, não é a tribulação. Queridos, neste momento não é hora de pensar nisso. E você por quê? Se porventura fosse agora o início de todo o processo do fim, chamada parte final, nada adianta se preocupar. Nada adianta se preocupar. Vamos viver a nossa vida conforme o que o Senhor tem nos guiado e orientado. Entrar em neurose, entrar em desespero, porque, é o fim do mundo, não edifica, não fortalece, não leva ninguém a se aproximar mais do Senhor. Então eu quero pegar com vocês o texto de Daniel capítulo 9, que a minha velha Bíblia está aqui comigo, tá? Nós vamos estar trabalhando com esse texto, tá bom? Pessoal, se tiver ruim o áudio, me dá um toque, dá um retorno nos comentários. Fala, olha, tá, precisa melhorar o áudio, a gente vai trabalhar melhor com isso, tá bom? O Aslan está monitorando para mim, mas é bom que vocês também que estão do outro lado da linha, usando uma expressão antiga, possam acompanhar. Quem era Daniel? Daniel é um dos profetas bíblicos, um dos chamados profetas maiores. O seu livro está no Velho Testamento. Ele viveu cerca do ano 600 a.C. Ele foi levado, vocês sabem, muito jovem, ele foi levado para o cativeiro na Babilônia e lá foi levado para servir na corte dos reis babilônicos. Muito bem. É interessante que Daniel é citado nominalmente no Novo Testamento, quando Cristo vai falar da questão escatológica, ele vai citar essa questão, mas também ele é citado em Ezequiel e é colocado como um dos homens justos que pisaram na terra. Então torna-se importante para nós avaliarmos e considerarmos o que Daniel escreveu, não só porque a Bíblia assim apresenta, mas também porque Jesus considerou importante o que ele falou e também Ezequiel apresentou como alguém justo. Daniel é apresentado desde o começo do livro como sendo um rapaz dedicado,
um rapaz consagrado, um rapaz que Deus usou, um jovem que foi depois trabalhado por Deus para ser usado para proteger a fé dos demais servos do Senhor lá na Babilônia. Então, ele é um modelo, e muitas pregações vão trabalhar com a ideia, então certo trabalhar com a ideia de um modelo de jovem para a nossa mocidade. Mas não só para a mocidade, ele é modelo para todos nós. O que eu quero que vocês entendam é que no capítulo 9, ele começa um momento interessante. Não é uma revelação dele, que ele recebeu do Senhor, não é uma ação dele junto às autoridades. O que nós temos no capítulo 9 é a oração de Daniel. Essa oração me chamou a atenção muitas vezes, desde que eu era novo na fé, quando eu li pela primeira vez o livro de Daniel. E uma das coisas que a gente vai ver que esses são pontos interessantes. Então vamos começar a leitura. Eu estou usando a tradução da ACF, né? Almeida Corrigida Fiel, da Trinitariana, tá? Quem quiser acompanhar. Então talvez haja algumas diferenças. Ah, pastor, por que o senhor usa a Trinitariana? Porque eu entendo que é o texto mais próximo do texto original. Tá? Versículo 1, capítulo 9 de Daniel. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reis dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, opa, peraí. Pastor, você falou que não era escatologia. Não, não é. Daniel fala o que estava acontecendo. E finalmente ele entende que o período de punição, o período de exílio babilônico, para os judeus era de 70 anos. Ele não está falando aqui, na compreensão, nesse momento aqui, a gente pode até entender e discutir a questão lógica, mas a questão aqui é que Daniel entende o tempo do cativeiro para a nação de Israel. Ele não está vendo um futuro distante né, do fim dos tempos. Ele está vendo a realidade presente dele. Ele vê que havia uma situação em que estariam passando por 70 anos. Ele fala, as desolações de Jerusalém eram de 70 anos. Pense você para e falar, puxa vida, meu povo, minha terra, minha cidade vai estar sendo exilada da sua... O povo exilado da sua terra, a terra sendo desolada por 70 anos. Muitos de nós ainda não chegamos aos 70 anos, muitos não chegam aos 70 anos. Mesmo hoje em dia, 70 anos é uma idade considerada avançada. Muitas pessoas iam nascer e morrer nesse período. Elas não iriam poder ver algo além do cativeiro. Nasceriam cativas e morreriam cativas. Isso é um ponto que leva um coração de alguém que ama o seu país, ama a sua nação, a ficar preocupado. E ele fala no versículo 3: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Então começa a ficar claro uma postura do nosso caro Daniel de profunda preocupação com o quê? Com a situação do povo. Ele não questiona o porquê de haver um castigo. Ele se preocupa com o povo durante este período do cativeiro. E qual a ação dele? A ação dele não é levantar uma reclamação, não. Tenta fazer uma análise, dar uma bronca no povo. Ah, vocês pecaram, vocês estão errados. O que ele faz? O que ele vai apresentar? Ele vai para o Senhor. Então, ele vai dirigir o seu rosto para o Senhor. Isso é uma expressão clara que aponta. Ele quer buscar a presença de Deus. Ele quer estar na presença de Deus para quê? Para entender. Mas entender o quê? Ele fala, ele busca com orações e súplicas. Aí você fala, mas oração e súplica é a mesma coisa? Não necessariamente. Oração pode ser, na verdade, ela é uma conversa com o Senhor na qual você externa alguma situação. Pode ser um pedido, pode ser uma necessidade, pode ser uma gratidão, pode ser uma adoração, pode ser um desabafo teu para com Deus. A súplica já é uma coisa mais específica. É algo que está incomodando realmente o coração, incomoda realmente a pessoa, e ela quer apresentar essa necessidade dizendo, Senhor, resolve, Senhor, olha, atende, vê o que tem que ser feito nisso. É uma busca
de solução no Senhor ou da parte do Senhor. Com jejum, aí você fala, então ele se sacrificou. Não, ele não sacrificou. Qual a ideia do jejum na Bíblia? Aqui vai um parênteses para explicar para os irmãos. Muitas pessoas erradamente entendem que o jejum tem uma função de barganhar com Deus, ou de pelo menos nos tornar aceitáveis pelo nosso sacrifício diante de Deus. Errado. O jejum é um período no qual a pessoa em questão quer estar tão próxima ao Senhor e não quer dar atenção para mais nada que nem a comida é interessante ou importante. Ela quer, ela precisa, ela busca o quê? Presença de Deus. Exemplos simples. Eu sempre coloco para as pessoas. Quando uma pessoa, por exemplo, está assistindo um filme, e é interessante, um filme longo interessante, ela não para, ela não vai no banheiro, ela fica atenta. Você não vê pessoas, por exemplo, no cinema entrando e saindo por um banheiro. Não é comum. Por quê? Estão lá. Ela vai ver um jogo de futebol, ela assiste todo o jogo, os dois tempos, prorrogação, o que for. Ela está lá atenta. Então, há certas situações nas nossas vidas em que nós estamos tão atentos, tão ligados, usando a expressão assim, nessa situação, que mais ela interessa. O jejum na Bíblia é um momento em que você está tão interessado em ter comunhão, estar na presença de Deus, estar aprendendo de Deus, que coisas como comer não são interessantes, não te chamam atenção. Não é por você não comer que Deus vai te ouvir, mas é porque você está buscando ouvir a Deus que você não se interessa em comer. Jejum não é para barganhar. Jejum não é para mostrar um sacrifício. Jejum é uma ação consequente a um desejo intenso de estar ouvindo e aprendendo do Senhor. Então, quando aqui fala que ele buscou com jejuns, não é que ele estava lá jejuando para poder... Deus, não. Ele estava tão intensamente dedicado a ouvir a voz de Deus que ele simplesmente não se interessou em comer. Eu sempre falo, pessoal, se você começa a fazer jejum e de repente começa a pensar em pizza, lasanha, picanha, feijoada, esquece, acabou o teu jejum. Tua cabeça já está na comida, esquece. Tem pessoas, pastor, eu vou fazer jejum enquanto eu estou trabalhando no escritório. Não vai funcionar. O jejum no escritório não funciona. Por quê? Porque tua mente não está no Senhor. O ideal de um jejum é você se isolar de tudo. Se isolar de tudo. Se afasta de tudo. Se dedica e se concentra a quê? A estar presente ante o Senhor. Tá bom? Ok. Ele também vai usar com jejuns e com saco e cinza. O que é saco e cinza? Isso sim era um costume judeu, em que aquele que estaria se humilhando, reconhecendo o seu erro, pedindo perdão a Deus, iria cobrir-se com saco e cinza para mostrar publicamente a sua disposição ao arrependimento. Mas era uma demonstração pública de arrependimento e reconhecendo pecado. Mas peraí. Como assim reconhecimento de pecado? Quando a pessoa cometia um pecado, ela se vestia de saco e cinza e saía para dizer, olha, eu pequei. Mas Daniel, ele não é tratado como justo. Não é Daniel que falam que, puxa, Daniel, o cara certo, papai, exemplo, modelo. Porque ele coloca saco e cinza. Guardem isso na memória de vocês. Mantenham isso vamos colocar assim, num cantinho separado, tá bom? Versículo 4. E orei ao Senhor meu Deus e confessei. E disse. Confessou? Confessar é, vamos trazer assim, abrir o coração, colocar algo para fora, tornar público. Qual foi a confissão dele? Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas aliança e misericórdia para os que te amam e guardam os seus mandamentos. Ele começa a oração dele reconhecendo, primeiro, quem é Deus, reconhecendo o seu poder e a sua soberania, reconhecendo a sua fidelidade. Então ele fala, grande e tremendo, quem é Deus? Que guarda as alianças e a misericórdia. Ele está falando do que então? Exatamente de quem? Do caráter de Deus. Para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Então ele coloca, só que isto é válido para com quem? Para todo mundo? Não. Quem desfruta dessa fidelidade do Senhor? Aqueles que obedecem ao Senhor. Eu tenho ensinado várias vezes e repito. A oração de um ímpio, se não for oração de arrependimento e de entrega a Deus, de nada vale.
Por quê? Porque ele não tem comunhão com Deus, ele nunca obedeceu. A única oração que o ímpio pode fazer e deve fazer, qual é? A de entrega da sua vida ao Senhor, reconhecimento da soberania de Deus em sua vida. Depois dessa oração, depois que Deus o converte a ele, aí então ele pode orar e pode ter comunhão com Deus. Por quê? A comunhão é decorrente da obediência. Se não há obediência, não há comunhão. Isso também vale para o crente, aquele que já entregou no momento, mas por N razões, a gente pode até tratar depois com calma, por N razões, vai se afastando do Senhor, vai se afastando da vontade do Senhor, começa a ser desobediente. Esta pessoa não tem comunhão com Deus para falar: olha, eu estou aqui, olha, eu quero ouvir a voz de Deus. Não, não tem. Um pequeno parênteses aqui, pessoal. Vocês podem jogar suas perguntas aqui nos comentários, tá? Ó, não entendi, pastor, ficou claro, explica melhor esse ponto, que eu vou tentar voltar atrás, tá? Já entraram várias pessoas aqui, eu não sei quantos estão ao vivo aqui, eu não tenho esse controle aqui, não sei se o Asa... Ah, tem 13 pessoas ao vivo aqui agora, acabei de ver, eu não manjo muitas coisas aqui, não admito, meu negócio é teologia. 14, porque passou agora. Então, essas pessoas, elas podem colocar suas perguntas e eu vou tentar responder, tá? Dentro do que eu souber. O que eu não souber eu vou pesquisar e vou responder depois, tá? Lembrando a vocês que este vídeo vai ser colocado depois no YouTube e vai ser mandado para os membros da igreja, para os que pedirem também, a versão WhatsApp, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, Daniel deixa claro que na sua oração, quem é Deus, o seu caráter, a sua forma de agir, tá? E quem pode falar com ele. Quem tem direito a esta comunhão com o Senhor, quem ganhou esse espaço. Não é que bem ganhou, talvez a palavra foi mal colocada, não é direito ou ganhar. Quem e foi dado o privilégio, melhor explicando, tá? Então não é direito ganhar. Eu peço até desculpas pela questão. Ao vivo eu fico um pouco nervoso aqui, explicando na igreja eu sou mais tranquilo, mas olhando para minha cara na câmera eu fico meio tenso. Quem recebeu o privilégio da parte do Senhor, por vontade do Senhor, de ter comunhão com Ele. Muito bem. Aí ele fala: pecamos, versículo 5, e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Como é que é? Percebam que todos os verbos estão no plural e na primeira pessoa. Nós pecamos, nós cometemos, nós procedemos, nós nos apartamos. Você percebe? Daniel é considerado justo. Mas no momento em que ele vai buscar a Deus com dedicação, com sinceridade, o que ele fala? Nós pecamos. Eu tenho ouvido muitas pessoas por aí colocando e afirmando, por exemplo, e para minha tristeza, crentes nas redes sociais, que o coronavírus é o castigo de Deus por termos afrontado ao Brasil e ao mundo, mas ao Brasil principalmente, por ter afrontado a Deus tantas vezes nos carnavais. Peraí. Como assim? Que história é essa? Eu não pulo carnaval. Eu não assisto carnaval. Para os irmãos terem uma ideia, eu não tenho nem televisão aberta em casa. Então eu não vejo, nem no jornal que passa sobre o carnaval. As notícias que eu vejo eu seleciono para ver, as que eu quero ver que me interessam. Eu não vejo nada disso. Será que Deus está punindo o mundo inteiro pelo carnaval brasileiro? Não, nos carnavais de cada país tem isso. Não sei se tem, eu acho que é uma afirmação muito forte e tola. Ah, não, é porque não sei quem pecou. Peraí. A pergunta é: quem não pecou? Eu não posso dizer não pequei. Eu tenho certeza absoluta que você que está vendo esse vídeo, ou que vai ver esse vídeo, não pode dizer que não pecou. Por acaso, nenhum cristão foi de alguma forma afetado pelo coronavírus no mundo inteiro? Nós temos essa informação que nenhum crente, nenhum cristão contraiu. Ah, se contraiu não tinha fé. Como você está julgando isso? Qual é o seu parâmetro para julgar ou avaliar se há fé ou não
naquele que contraiu ou não o coronavírus. Quantos homens e mulheres ímpios não contraíram o coronavírus e vão sair vivos desta pandemia? Queridos, supor que o coronavírus é o castigo, o juízo de Deus sobre o mundo, porque o mundo não levou a sério Deus. Olha, não é assim. Não funciona bem assim. Eu não quero entrar na questão, eu não sou infectologista, não sou nem médico, nem enfermeiro eu sou. Apenas fiz alguns cursos básicos de enfermagem, muito básicos, na época do quartel, e alguns interesses meus como missionário no campo. Não vou tratar da natureza da doença. Mas ela, eu entendo, assim como todos os males que enfrentamos como sociedade, as doenças que vieram, a fome, as guerras, tudo isso é consequência de milênios e de gerações e gerações de pessoas que não levam Deus a sério, incluindo a nossa geração. Diria que também é fruto e consequência de gerações e gerações de membros da igreja que não levam Deus a sério. Pessoas que nunca, jamais, fizeram algo além de ir na igreja, assistir os cultos, participar dos cultos, talvez cantar num conjunto, mas que agora acham que é uma grande coisa e cantar na janela, dizendo que isso é, como saiu um vídeo aí, perdão, vídeo não, um flyer convocando, isso vai fazer se manifestar o poder de Deus. Não, não é assim. Deus não é um boneco que você possa movê-lo ao seu bem-querer. Daniel sabia disso. Daniel sabia e se colocava junto com o povo e dizia: nós pecamos. Nós falhamos. Nós nos afastamos do Senhor Deus. Ele não falou: este povo ímpio, safado, sem vergonha, picareta. Não. Ele falou: eles, mas não eu. Ele não falou isso. Ele falou: nós. Ele se incluiu porque ele também estava no exílio. Ele também estava sofrendo problemas do exílio. Ele estava longe do seu povo, da sua terra. E ele entende que talvez, em muitos momentos, ele não se arrependeu de coisas que deve ter se arrependido. Nós não conhecemos a vida de Daniel minuto a minuto. Só Deus sabe. E o próprio Daniel. E com certeza, Daniel, em muitos momentos, pecou. Pecou e foi contra a vontade de Deus, porque esta é a natureza humana. Nesta manhã, nessa primeira parte desse estudo, o estudo vai se prolongar, vai ter outra parte hoje à noite e vão ter outras partes mais para frente. O que eu quero que você pense é que você é um ser humano numa sociedade que está sofrendo hoje uma crise como a nossa geração, a minha geração não viu. A geração da minha mãe não viu. É a geração um pouco anterior da minha mãe que foi ver os horrores da Segunda Guerra Mundial. Eu lembro, conversando com um pastor inglês que cresceu na Londres arrasada pela Segunda Guerra Mundial, ele contava algumas dificuldades que eles tiveram. E parecia uma coisa muito distante, muito longe de nós. Só que nós tivemos uma chance como mundo, como sociedade, como humanidade, no pós-guerra, pós-Segunda Grande Guerra Mundial, de assumir um compromisso de santidade. E nos tornarmos algo positivo e diferente. Mas nós não fizemos isso. Nos tornamos consumistas, nos tornamos egoístas, nos tornamos pessoas sem vontade, sem disposição de servir, sem disposição de atender. Nossas igrejas viraram
ou mercados, ou self-services, em que pegamos o que queremos. Vive uma geração hoje, que diante de mim mostra pouco ou nenhum respeito aos pastores, por exemplo. E se não respeitam nem os pastores, que dirá de respeitar Deus? Não estou falando que todo pastor deve ser obedecido ou temido, não. Quem me conhece sabe que eu não defendo isso. Pastores são seres humanos, são servos dos servos de Deus. Não estão acima da igreja numa hierarquia. Mas eu conheço não um, não dois, não dezenas, mas centenas de pastores tementes ao Senhor, fiéis, homens fiéis, que obedecem ao Senhor, e sei que muitas vezes as pessoas que dizem estar congregando na igreja que eles congregam, ou que eles pastoreiam colocando, não os respeitam, não os consideram, não os tratam. Convide as pessoas para ir na favela evangelizar, ir na boca de fumo cuidar das pessoas, elas não querem. Mas se tiver um passeio, tiver um piquenique, tiver uma festa, vão. São essas mesmas pessoas que estão nas ruas fazendo suas coisas e nem olhando para o pecador ou para o pecado. São as pessoas que estão na rede social clamando o sangue de que Jesus vai lá e desça um raio na cabeça do pecador. Mas nunca foram até o pecador falar: olha, pecador, Jesus te ama. Você precisa mudar. Você está errado. E se você não mudar, você vai para o inferno. Mas há uma chance para você ainda. Daniel começa a sua oração, depois de fazer o reconhecimento de quem é Deus, isso é o ponto fundamental na oração, reconhecer quem é Deus, reconhece quem é Ele. E então o que ele faz? Ele fala o seguinte: nós pecamos. Nós erramos. Nós falhamos. Nós estamos fora da tua vontade, ó Deus. Nós estamos longe do teu querer. Penso que esse é o momento de, além de nos preocuparmos em nos guardarmos, nos protegermos, evitarmos contato, tudo isso, ok, perfeito, eu também estou fazendo isso, estou aqui em casa, eu, o meu filho Asa, e vocês ouviram agora há pouco a nossa cachorrinha já brava com algum cachorro que passou na frente, ela latindo brava, tá? Não posso ir ver minha família, minha mãe, meus irmãos, não posso ver as pessoas a quem eu amo, não posso ir abraçar os membros da igreja, tá? É necessário fazer isso, ok, façamos. Estão vendo aqui atrás álcool gel, né? Toda aquela preocupação, higiene, perfeito. Mas nós, igreja, eu estou falando com a igreja, não estou falando com as pessoas não cristãs, estou falando com cristãos. Que tal nós dobrarmos o joelho? Não para pedir que Deus cure, Deus remova o coronavírus, mas falar: Senhor, nós temos falhado como igreja. Eu tenho falhado como crente. Eu não tenho usado o meu tempo, meus talentos, os dons que tu me destes, as minhas habilidades, os meus recursos para propagar o reino. Eu estou usando apenas para mim. Minha casa, meu emprego, minha família, meu carro, meu notebook, meus livros. Não é errado ter nada disso. Tem a tua casa, tem a tua família, tem o teu carro, tem os seus livros. Eu sou fã de livros. Você quer deixar o pastor Vitor feliz? Dê livros para ele. Mas tudo isso, família, casa, livros, o que for, está sendo usado de alguma maneira para anunciar o Evangelho, para ensinar o Evangelho, para ensinar a verdade? Ou simplesmente nós estamos brincando de crentes, mas vivendo de forma egoísta? Eu parei para pensar, e quando eu estava pensando o que ensinar para a igreja nesse período, veio muito claro para mim a lembrança desse capítulo 9 de Daniel, e dessa oração que começa aqui, eu diria que depois da sua introdução de reconhecimento, ela começa a rasgar meu coração, quando ela fala: nós pecamos. Nós pecamos.
O que acontece hoje com o mundo é pecado dos que não são crentes, mas é pecado dos que são crentes em Cristo Jesus. Que tipo de pecado, pastor? O pecado da inação, o pecado da não dedicação ao Senhor. Nós temos que, assim como Daniel, dizer: Senhor, nós pecamos. Reconhecemos que o que está acontecendo conosco como nação, como mundo, é consequência de pecados acumulados por gerações, incluindo os nossos, incluindo os da igreja. E o que vamos fazer agora? Bom, eu não posso pegar nem o meu filho e forçar a fazer isso. Mas eu recomendo que cada um dobre o joelho, ou pelo menos baixe a cabeça um para dobrar o joelho, e fala: Senhor, eu pequei. Eu reconheço que tu és justo, tu és soberano, tu fazes o que quer, e que essa situação agora que vivemos é consequência de toda a ação de gerações e gerações de cada um de nós. Reconheço meu pecado e eu quero agir de maneira diferente. Eu quero ser mais fiel a Ti. Me ajuda nesta busca de fidelidade. Eu vou encerrando por aqui, vou orar ainda com uma oração, vou encerrar com uma oração, mas vou encerrando aqui essa primeira parte desse estudo. Eu vou continuar estudando com vocês, os que quiserem, o capítulo 9 de Daniel, por mais um tempo, até que se esgote esse assunto. E esse vídeo vai estar gravado aqui no Facebook, vai ser retransferido para o YouTube, e nós vamos também dar um jeito de colocar, nem que seja em pedacinhos, para colocar no WhatsApp, para que vocês possam retransmitir para as pessoas. Vamos orar agora? Pai, obrigado porque na Tua palavra temos exortações e exemplos tão belos quanto de Daniel. Sim, Senhor, nós pecamos. Eu pequei em tantas e tantas vezes que não dei prioridade à Tua vontade e a servir Teu reino. Sim, Senhor, eu sei que me dás a liberdade de ter uma família, de ter um patrimônio, de trabalhar, de cuidar de coisas para mim. Mas eu devo entender, eu quero entender, eu preciso entender, Senhor, que tudo isso deve redundar em glória a Ti. Deve ser uma manifestação do reino de Deus na terra. Deve levar pessoas a se aproximarem mais de Ti, reconhecendo que são pecadoras e que precisam da graça de Cristo. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-me. Me quebranta. Não te peço pela cura do coronavírus agora, Senhor. O que eu te peço é que nos cures do vírus do egoísmo. Em nome de Cristo eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Vítor Ramalho, pastor da Igreja Batista Missão Vida aqui em Taboão da Serra, São Paulo. Espero que tenham sido edificados. Espero que vocês voltem para as continuações deste estudo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.